Então, hoje nós vamos falar sobre energia sexual. É a nossa aula 19. Rodrigo? Aqui, eu uso aqui, né? Nossa aula 19, né? Vamos falar sobre essa energia impulsionadora da vida, do espírito. E antes de começar a falar, porque se a gente começar a falar de energia sexual, é assunto para um seminário. Cada tema aí dá um seminário, né? E tem um amigo aqui da casa, um facilitador, um colega, um amigo, que ele diz assim, tem portal que essa aula abre, que é que nem a caverna do dragão, né? Você não consegue mais sair, nem o mestre dos magos consegue tirar. Porque são muitos temas, né, dentro desse tema energia sexual. Então, a gente vai falar de uma forma geral, de uma forma de como essa energia move a vida, né, dos espíritos que somos nós, e como a gente vai lidando com essa energia. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Porque, assim, lá no livrinho Conhecendo o Espiritismo, tem um capítulo, né? Energia sexual. E eu queria ouvir de vocês como que é para vocês, o que vem na mente de vocês sobre esse tema, né? Sem a gente entrar ainda nos detalhamentos aí. O que vem na mente de vocês falar de energia sexual no Centro Espírita? O que vocês pensam? Um de cada vez, gente. Ninguém pensou nada? Ninguém nem lembrava que o tema era esse? Pois é, então né? Vamos tirando a vergonha. Porque já pensou vergonha me deixar aqui na frente falando sozinha, né, não? E aí, minha gente, vou ler os nomes e vou perguntar. Tem gente que até que virou o crachá para eu não ler. Quem é? Eu, Sônia. Sônia. Eu pensei na energia sexual em relação ao espiritismo, o cuidado que devemos ter, né, para que a gente não se deixe levar do um sexo muito banal e que seja realmente uma coisa que a gente goste da pessoa, que tenha simpatia, que faça bem para nosso espírito também, e não aquilo de um sexo por sexo. Vamos lá, quero ouvir mais. Me vê energia de criatividade, né, do criar e de vida mesmo, porque foi devido a uma relação sexual que todos nós estamos aqui agora, né? Então tem essa importância mesmo da continuação mesmo da vida. Continuidade, né? Procriar, criatividade. Bom, tá vendo? Tá saindo coisa. Vamos lá, quem mais? Tem gente coçando o queixo, coçando o olho, fingindo que não está me vendo. Está pensando em outra energia sexual, viu, Larissa? Também. Vou dedurar todo mundo. Faz parte. Olha lá, ó, energia sexual. Tá tudo no mesmo balaio. Tudo no mesmo cesto. Ninguém mais se arrisca? Então, vamos lá. Espero que vocês vão se soltando aí no decorrer da aula. Vamos, então, passar pelos objetivos, né? Então, qual é o objetivo geral dessa aula? A percepção do sexo como energia criadora que se manifesta em diferentes níveis. A gente vai entender a amplitude dessa energia, o quanto ela está para o espírito em várias dimensões, em toda a sua trajetória, né? Quando pensa que, antes de ser espírito, ela já move esse ser, esse princípio espiritual, ela se, né, individualiza ali no espírito, muda a forma de utilização no espírito, mas faz parte de tudo que o espírito realiza em seu processo evolutivo. Está em todo o processo. Específicos. Mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito. Essa energia, ela verte do espírito.
Quando a gente fala espírito, gente, é sempre importante a gente lembrar da aula de espíritos, que a gente aprende o quê? Que o ser humano tem uma natureza tríplice, não é isso? Espírito, perispírito, que é onde fica a mente, e corpo físico. E é uma integração tão grande, né, nessa tríade, que é o ser humano, se traduz em quem a gente é aqui enquanto personagem, ou outro personagem desencarnado em cada personagem. Então, para entender que essa energia vem do espírito, é quem somos, né? De fato, a essência de quem somos. Mas ela perpassa pela nossa mente, né? Porque toda a forma do espírito se manifestar no corpo e interagir com a realidade, com a matéria, se dá através dessa mente, né? Então, toda a energia que vem do espírito e que a gente se utiliza para lidar com a realidade material, com as relações, com tudo que a gente viveu desde o princípio espiritual até agora, enquanto espírito já, né, nas encarnações, ela vai passar e vai se transformar numa modalidade de energia psíquica. Né? Então, a gente vai entender que essa energia, ela verte do espírito, ela é divina, verte do espírito para as nossas realizações. Né? Mostrar a energia sexual, que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução do espírito. E outra coisa importante quando a gente fala de acordo com a evolução do espírito, vamos sempre pensar a evolução como integração de habilidades, né? E não como moral, evolução moral apenas, né? Porque a gente tende a falar assim, quem é mais evoluído, né? A gente tende a dar a esse nome mais evoluído um peso de moralidade, de julgamento, de ser melhor, né? Ser mais elevado. E quando a gente falar de evolução aqui do espírito, a gente está falando de habilidade integrada, né? De caminhada mesmo, de tudo aquilo que o espírito integrou e aprendeu, para a gente entender que existe aí uma gradação de níveis evolutivos, que é normal dentro do processo de evolução, e que a forma de se utilizar dessa energia vai estar relacionada a esse estágio que você está. Né? A energia sexual ela está para o espírito, para as suas realizações na vida. O que vai mudar nessa trajetória enorme aí é esse estágio, né? Essa gradação, esse estágio evolutivo. Que habilidades eu já integrei? Que habilidades eu falto integrar? Né? Então, quando a gente olha como a gente lida com o sexo, com a sexualidade, com essa energia nas nossas dimensões da vida, a gente pode ter uma noção de como nós estamos em relação a esse processo. Né? Então, vamos pensar sempre evolução como integração de habilidade, não comparando alguém que já consegue algo com alguém que não consegue algo, porque um pedacinho da história de alguém que a gente sabe não diz quem é esse alguém de fato, né? Então, é importante a gente pensar assim, para a gente não olhar, já começar a olhar, ando com o julgamento, né, dessa moralidade. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. Aí entra um pouco do que Sônia, né? Sônia falou da educação, né? E aí a gente também entra numa seara cheia de portais, né? Que a gente vai trabalhar aqui hoje, e vamos tentando trazer para um olhar de espírito. Né? Somos espíritos, e como o que é melhor para o espírito. Né? Com esse olhar, em vez de olhar um recorte, olhar um processo, sem esses julgamentos, mas pensando no espírito, no seu processo na vida, na sua caminhada evolutiva e em tudo que é importante para esse processo evolutivo do espírito. Mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos. Né? Porque a energia sexual é também a energia que promove o quê? A formação de vínculos. Né? Por conta dessa energia, desse processo da lei da atração, da afinidade, do instinto sexual, que as pessoas vão se vinculando, e a educação
dessa energia vai estar relacionado a como se formam as famílias, como se constroem as relações, né? Como a gente vai estabelecendo nossas relações, nessas buscas constantes que é uma relação, né? Que é essa busca de si mesmo. Cada relação é essa busca de si mesmo. Então, vamos lá. Tem essa pergunta, ela está no livro Entrevista, de Chico Xavier. E é um livro, eu hoje fui olhar a data de publicação dele, porque eu falei assim, será que mudamos muito desde a pergunta a Chico? Ele é de 72. Perguntam para ele, né? O espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? E aí, nessa pergunta e resposta, a gente já tem várias palavrinhas aí para a gente pensar em trabalhar, né? Por que o problema do sexo? O que vocês acham? Por que o sexo é um problema? Boa noite. Eu acredito que hoje ele é um problema porque eu acho que ele se banalizou demais. Hoje? Não. Eu digo hoje porque eu não conheci lá atrás. Eu conheci o hoje que eu digo do meu nascimento para cá. Né? Lá atrás eu não sei como era. Né? Eu sei que assim, Egito, Grécia, já existia essa coisa banalizada de forma... Mas eu não sei como era, como está hoje, né? Porque hoje a gente... hoje a coisa está assim, de uma forma que... amor. É igual você falar, eu te amo. Banalizou. Todo mundo diz que eu te amo, mas poucas pessoas sabem o que é o amor. Então é o sexo. Está de uma forma tão banalizada que a gente já não sabe mais. Então, quando você iniciou isso aqui, a gente está no lugar certo, na hora certa, para poder ter esse conhecimento do que é o sexo. Porque lá fora a gente não vai conseguir ter. E quando lá fora é para onde cada um precisa levar depois, né? Então... Boa noite. Quando você falou o problema do sexo, me vem na cabeça a questão da gravidez na adolescência, essas questões, doença sexualmente transmissível. Então, o problema, talvez nesse sentido, assim, quando não tem essa educação sexual bem trabalhada. Em relação a essa questão de que antigamente acho que banalizou, eu acho diferente, porque vem da época que o casamento era marcado, então, né, mal podia beijar. Minha avó contava essas histórias que era totalmente diferente. Então, hoje você vê com 12 anos já tem namorado, com 13 já tem sexo. É diferente. Eu acredito que as épocas mudaram um pouquinho aí essa questão do sexo. Eu não acho que é igual, não. Alguém mais? Acredito que o sexo ele pode ser visto atualmente como um problema, porque nós somos originários de uma tradição moralista cristã, e o sexo, segundo essa moralidade, era visto apenas como uma forma de reprodução. Quando hoje nós vivemos uma sociedade com valores diferentes, valores morais, valores éticos diferentes, e se nós continuamos tratando o sexo apenas como para reprodução, aí sim ele se torna um tabu cada vez mais forte e cada vez sendo enfrentado como um problema também. Muito bem, estou gostando, viu? Porque estava todo mundo tão calado que eu falei, eu vou falar sozinha. Mas que bom. Então, quando a gente fala, né, desse processo, dessas mudanças que acontecem ao longo do tempo, a gente pensa assim, tudo isso existia, né? Sempre existiu, várias questões ligadas ao sexo, né? Muitas vezes encoberta, uma forma de tabu. Tá. Desculpa. Ele está pedindo para eu não virar, para você poder perceber, né? Que você faz leitura labial. Então, assim, o tempo, as mudanças que acontecem ao longo da história são inúmeras. E, bem como ele trouxe, essa questão histórica, né? A nossa percepção de sexo hoje é uma percepção que nós temos de anos de encarnações, de várias encarnações que nós vivemos,
vivendo repressão, vivendo, né, essa questão do sexo relacionado principalmente pela questão religiosa, de que é algo impuro, né? Então, assim, ele é permeado por várias questões e a gente viveu isso. A gente não só sabe dessas histórias, não. Nosso psiquismo tem arcabouços aí de coisas que a gente viveu relacionado a isso. Então, a nossa relação com o sexo hoje é essa relação dessas histórias vividas. Não só da nossa história de hoje, dessa vida, mas dessas histórias vividas, né? E as questões sempre existiram. As questões de problemas por conta da ignorância, por conta do tabu, né? E muitas vezes, eu vou botar a resposta, porque a resposta traz bem claro isso, eram essas restrições, esse tabu, que levava o quê? A ignorância e a utilização inadequada. Então, dizer que hoje está mais banalizado, hoje está mais posto, se conversa mais sobre isso. Então, isso tem um lado que é também importante, né? Que é você poder dialogar, até falar dentro de um centro espírita sobre sexualidade, né? É claro que ainda existem as polarizações, ainda existem as formas equivocadas, como ela trouxe, de doenças, de gravidez precoce, de viciação, né, em relação ao sexo. Mas essas questões sexuais ao longo da história causaram muitos conflitos mesmo, né? Mas é importante a gente entender que, em termos de esclarecimento, nós caminhamos, né? Hoje a gente pode falar, a gente pode ouvir, pode ser orientado, né? Porque por muito tempo é algo que não pode ser, é impuro, é tido como impuro, né? Não deve se utilizar dessa energia, né? Então, e aí foram surgindo vários tabus e várias restrições mesmo. Então, ele diz, né, que o Espiritismo vai contribuir, sim, para que esses temas sejam tratados no mundo com devido respeito, sem tabu, que patrocine a hipocrisia, e sem irresponsabilidade, que impele a devassidão. Então, são questões importantes para a gente trazer, né, desse olhar. E é muito importante a gente pensar a sexualidade sem esse julgamento, né, da moral e do religioso, que sempre foi muito imposto, né, e que, queira ou não, a gente traz na nossa memória, nos nossos arquivos aqui, né? E a gente vai lidar com isso de acordo com a história que a gente viveu e experimentou. Em se tratando dessa energia como um todo, a energia sexual, ela é a energia da vida universal, né? Ela está para o espírito não apenas para nesse processo, né, espírito se utilizando dessa energia, que é uma energia psíquica, mas ela faz parte da vida universal, da criação. Quando a gente pensa da criação do universo, ela é a energia, né, pensa aí na explosão de um Big Bang, na atração dos corpos, na manutenção dessa vida universal, nessa atração em que os corpos se movem e mantêm essa harmonia universal, né? Existe uma harmonia universal. E essa energia é a energia sexual, né? Então, enquanto recurso da lei da atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, face a potencialidades criativas de que se reveste. Então, lembra da aula de evolução, que a gente fala da criação do espírito e da criação da matéria, e de que os dois caminham juntos? Então, é uma energia criadora que permeia esse universo, é uma energia divina que está relacionada à criação, né? A criação da vida espiritual, né? E da vida material também, que é essa interação impulsionada pelo espírito. Opa! Sexo é fundamento. Esses conceitos são mais gerais em relação à energia como um todo, né? É um fundamento da vida universal, encontra nas origens da própria vida, a qual é emanada do Criador. É responsável pela criação, pela manutenção e pela perpetuação, né, das espécies e
da harmonia universal, né? Então, essa energia ela tem uma amplitude muito maior do que o que a gente imagina, né? Interage, tá para o espírito em todos esses aspectos, não só em relação à sexualidade, como a gente já começou falando. Na essência, gente, me perdoem, viu? Eu tenho um dedo nervoso. Na essência, é energia divina, né? Quando eu falei lá no início dessa tríplice, desse espírito que interage na vida, né, através dessa mente, a gente está falando de uma energia que o espírito se utiliza e que vem dessa fonte divina, né? Então, como a gente consegue imaginar a energia sexual, que é uma energia divina, e está sempre associada a um problema, né? As questões do uso inequívoco, do uso exacerbado, do uso exagerado, né? Por conta de quê? De uma ignorância do espírito, né? Então, a gente precisa conhecer o que é essa energia, entender que ela tem ela verte do divino e tem um propósito divino, que é levar o ser humano em direção a quê? Ao amor, né? Então, vamos pensar energia sexual como uma energia divina que está para o espírito como um propósito do encontro com esse divino. Tá? Então, das diversas formas que a gente vai se utilizar, mesmo no sexo em si, existe um propósito divino ali, né? Porque a gente vai ver mais à frente como que as pessoas como que ao longo das encarnações os espíritos vão, né, criando os vínculos, né? E é uma energia criadora presente no ser desde os primórdios da criação, proveniente do reservatório divino infinito. Então, é desde o reino mineral, desde o reino vegetal, até quando o espírito, né, for, né, se desvencilhando dessa necessidade da vida material, da vida das reencarnações. Em todo esse processo, existe a energia sexual movimentando o espírito. Então, como eu falei, o que vai mudar é a gradação, o processo evolutivo e como o espírito vai se utilizando dessa energia. E aí, o que acontece nesses reinos aí? Tudo que a gente aprende nesses reinos, que o princípio espiritual passa por esses reinos, eles vão ser registrados ali naquele princípio espiritual, né? Então, no mineral, tem as experiências da lei da atração mesmo, das cargas de negativo, positivo, de atração, que até na formação dos corpos, né, do universo, dos planetas, das estrelas, existe essa força de atração. Isso o princípio espiritual já começa a experienciar. Na planta, sensibilidade, né, trocas, reprodução também nas plantas, né, as flores, tudo mais, frutos. E no animal, já rudimentos mais, né, já da reprodução mais já sexuada, do criado, do cuidar. Então, tudo isso são registros que vão formando o que para a gente, depois, quando o espírito se individualiza? O instinto, né? Isso tudo vem de um processo. Tudo que a gente vai formando, né? Nosso instinto começa aí, essa formação desse instinto, esse ser instintivo, né? Esse desejo, essas emoções. Então, essa energia ela vai impulsionar o espírito nesse processo evolutivo pela sua capacidade de transformar, de agregar, de promover essa manutenção aí, essa perpetuação. Então, é uma energia que vai impulsionando o espírito para o seu processo de evolução, até chegar de princípio espiritual para espírito, né? E o que muda aí nesse processo de ser um princípio espiritual e de ser um espírito? Individualidade, não é isso? Vocês estão lembrando, né, gente? Pode passar esse povo, Ricardo?
a individualidade, né? A consciência, a razão. E a partir desse momento em que o espírito se individualiza e torna essa singularidade, começa seu processo de encarnação, né, no ser humano, ele começa a experienciar essa energia de uma outra forma. Porque se antes ele é impulsionado por essa energia, no espírito, né, encarnando, ela se torna uma energia psíquica. Porque, a partir de agora, nós temos o quê? O aparelho psíquico, uma mente, né? Então, a gente vai registrando aí todo esse processo no decorrer de cada encarnação, sobre como essa energia, né? Como a gente vai lidando com essa energia ao longo desse processo todo aí, em cada encarnação. Então, a partir desse momento, a gente está falando de uma energia muito mais potente, uma energia muito poderosa mesmo para o espírito, que vai estar relacionada não apenas à atração para a constituição das relações da família, mas para tudo que é de potencial criativo do ser humano, né? De construção, de trabalho útil para a sociedade, de tudo que lhe dá prazer e sentido de existir mesmo, né? Então, é uma energia muito poderosa. Pense numa energia que a gente vai ver aqui mais à frente, mas assim, é a energia que move a vida, né? Quando a gente pensa na nossa vida, naquele desejo de transformar, no desejo de criar, no desejo de buscar algo, de desbravar, a gente está falando dessa energia, da energia da vida. Ela é uma modalidade de energia psíquica, né? Porque, como eu expliquei, a energia do espírito, para a gente se utilizar dessa energia, ela vai passar pelo nosso psiquismo e vai se dividindo em modalidades de energia psíquica. Então, ela é a energia, uma modalidade de energia psíquica que move o espírito para a vida como um todo, no campo das realizações. Dúvida, gente? Alguém quer falar? Está entendido até aí? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, quando a gente fala, né, desse processo que é a evolução, que é um processo que vai do início, né? Quando a gente pensa assim, o espírito foi criado simples e ignorante, né? E aí ele passa por todo esse processo e começa a reencarnar. O que marca o início das primeiras encarnações? Era muito diferente quando a gente lê lá na história o homem dos animais, na sua relação com o meio ou com o outro. Não, né? Era uma vida muito instintiva, de caçar, de sobreviver, né? De sexuar, tudo muito movido pelo instinto. Então, o ser humano ele começa a viver essa vida animalesca mesmo, né? E que encarnações, a gente vai lidando com isso, depurando isso, entendendo e domando esses instintos, né? Dos instintos vêm as emoções, é dos instintos que surgem as emoções, das relações iniciais que começam a surgir os vínculos, né? E mais, futuramente, das emoções é que vão surgir o quê? Os sentimentos, né? Então, a energia sexual, ela tem essa importância primordial na vida do espírito, que é fazer com que ele vá vivenciando e experienciando e fazendo essa passagem, né, de instinto para emoção, para afeto, para vínculo, para amor. Por isso que ela é uma energia que o espírito precisa vivenciar, né? E vai e deve e vai ser, para seu benefício, para o seu processo evolutivo, se utilizar dessa energia. E é claro que, na medida em que mais próximo, né, dessa vida instintiva, a gente vai usar ela como satisfazendo. A gente não vai estar preocupado com o outro, a gente vai estar se satisfazendo. É instintivo. Mas, durante o processo,
o processo evolutivo e que a gente fala dessa integração dessas habilidades é isso, é lidar com esses instintos, né? Porque já não somos mais aqueles seres humanos lá da sobrevivência, da necessidade, da falta do vínculo, né? Isso foi mudando ao longo desse processo e a gente experienciou tudo isso, né? Apesar de a gente possuir ainda os nossos instintos, e é bom que a gente tenha os instintos, porque eles, de alguma forma, nos impulsionam, né? Nos protegem também, alguns. Então, assim, a energia sexual está para o espírito, e a maior importância dela é essa, é fazer com que a gente caminhe para essa construção de sentimentos, e não viva apenas instinto, satisfação pessoal, né? O sexo pelo sexo, né? Talvez a gente possa usar aí a palavra banalizar nesse sentido, né? Da viciação, de apenas entender essa energia como uma satisfação. Não pensar na grandiosidade que é, na importância que é, e em todo esse processo que ela nos permite, que é a formação do vínculo, né? Foi a partir da atração que a gente começa a se aproximar um do outro. É a partir da formação desses vínculos afetivos que o espírito começa a formar um vínculo, a ter uma família, a ter filhos, a procriar, a cuidar, a maternar, né? E isso vai deixando de ser só instintivo, porque o animal também cuida da cria, né? Mas isso é ainda instintivo. Então, a energia sexual está para o espírito nesse sentido. Então, quando a gente coloca essa setinha para cima, para baixo, a gente vai pensar assim, quanto mais no início nós vamos viver experiências instintivas dessa satisfação, né? E aí não dá para não pensar que nós evoluímos, que o sexo não evoluiu. Por mais que hoje a gente viva na sociedade várias questões ainda relacionadas à sexualidade, não tem como não entender aí, olhando com a lente, né, de espiritual, que existe uma evolução nesse processo, né? Existe uma forma nova de lidar. Claro que nós ainda temos muitos resquícios daquele tabu, das formas como, né, aprendemos às vezes que é feio, que é sujo, que é impuro, que não pode, e vai virando esse tabu muito mais pela ignorância do que, né, e pela falta do entendimento do que é essa energia para o espírito. Então, para o espírito, a gente já falou um pouco sobre isso, a sexualidade ela diz respeito a uma instância psíquica mais ampla que o simples prazer sexual ou genital, né? A sexualidade ela vai estar relacionada a tudo que nos dá prazer, a tudo que a gente se dedica e tem prazer em realizar, né? Ela é a energia do criar, do ser útil, né? Então, tudo que está relacionado a traz esses sentimentos, esses estímulos para o ser humano, está relacionado a essa energia psíquica, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, de canalizar a energia, né? De formas. Mas é importante a gente entender que a nossa vida tem dimensões, né? E que todas elas são importantes. Então, a habilidade da gente vai estar onde? Em lidar com todas essas emoções, com todas essas formas de lidar com essa energia sexual. Porque ela é a energia do intelecto, ela é a energia que move o ser humano para o artístico, para né, para as artes, para o criar. Ela é a energia do prazer genital também. Ela é a energia da procriação. Porque quando a gente fala em cocriar, a gente pensa muito assim, o espírito cocriador com o divino, né? Já produzir com o divino, na cocriação, como a gente pensa em Jesus como cocriador, né? Mas procriar também é perpetuar, né? Nós não formamos espíritos. O ser humano não gera um outro espírito. Mas a gente gera outros corpos, não é assim? Então, a gente gera corpos, mas é uma forma de contribuir com essa criação, é uma forma de cocriar, né?
de contribuir com a perpetuação, porque é dessa energia também, né? Estabelecer as relações e formar outros corpos, vem das relações sexuais. Apesar de hoje a gente já ver que já se cria em laboratório, né? Mas ainda somos os seres co-criadores. Então, a energia sexual, gente, ela é essa modalidade de energia psíquica que move a vida como um todo. Quando a gente pensa assim, uma falta de energia, uma falta de libido, a gente pensa de uma falta de motivação na vida, né? Essa energia não é só ao sexo em si, mas ela está relacionada a esse movimento, né? Esse desejo de mover, de trabalhar, de produzir, de ser útil, né? Em tudo que dá movimento e que dá essa sensação para o espírito, né? Do que é prazeroso para o ser humano. E que é muito importante, né? Porque, assim, quando a gente fala de prazer, o que movimentou o ser humano na busca e nesse processo de evolutivo também é esse prazer, né? Mesmo lá nas primeiras encarnações, quando era esse prazer instintivo, era um prazer, né, que movimenta. Mesmo sendo, né, ainda sem o entendimento e sem a busca, sem compreender, lidar muito com as emoções, sem ainda o afeto, mas o prazer, ele é importante para o espírito, para reenergizar, para que ele busque mais e mais nesse processo de evolução. Porque até as nossas formas de sentir prazer, elas vão mudando, não é assim? Mesmo dentro de uma encarnação, na nossa idade, na nossa evolução nas fases da vida, o que é prazer para a gente vai mudando. Para o espírito também, o que é prazer vai mudando. Mas é o que é prazer que vai movimentando, para que haja essa busca, né, dessa evolução, de criar, de transformar, de descobrir, que movimenta aí nas descobertas de novas coisas, né? Então, isso também, essa energia também, ela é movimentadora da vida. Então, a gente está falando dessa energia psíquica, que move o ser humano para a vida. Ela impulsiona o espírito para suas realizações criativas e para a evolução na direção do Criador. Né? Importante pensar que em cada processo que a gente pensar dessa energia, não só do trabalho, da criação, das descobertas, do desbravar, mas o sexo em si também é esse caminho para esse encontro, né? De si mesmo, de descoberta de si mesmo, né? E do próprio divino. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. Né? Apesar do corpo possuir as zonas mais sensíveis, mais erógenas, a energia sexual ela é mental. Se a energia, o movimento que a gente dá é mental, né? Então o sexo ele é mental. E fica onde? No nosso perispírito. É a energia da vida como um todo. Então, é a energia que movimenta o ser humano para a vida em várias direções, né? Para vários caminhos. Dúvidas? Alguém queria trazer alguma colocação? Todo mundo calado. Eles que são calados assim? Olá, eu acho que o povo está tímido mesmo. Está tímido? Agora, eu que fiquei com a dúvida. Você falou de mental, é tudo mental, né? E o espírito desencarnado, o espírito faz sexo? Como é essa história? O que você acha? Eu acho que faz. Se ele precisa, ele faz. Eu acho que faz. Ele faz, porque assim, é claro que não tem o corpo biológico, né? Não são as mesmas sensações. Mas a realização entre os espíritos existe, né? E mesmo, não só pensando em obsessões, não, porque em obsessões a gente vê muito esse tipo de obsessão, né? De espíritos e pessoas encarnadas que mantêm relações mesmo e que têm uma relação ali de prazer. Mas as relações, quando a gente pensa em espírito desencarnado, a gente pensa assim, a gente tem umas classificações na nossa mente, né, que é tipo, mentor, evoluído, elevado. Somos nós, gente. Somos nós. A vida,
espiritual, né? É gradativo, não é morreu, virou luz, né? Estrelinha. Não, somos nós. Não tem corpo biológico. Mas se você for ver a gente chamava muito de colônia, né? Mas esse nome não cabe mais. A Adenauer fala muito bivaques, mas assim, onde existem as cidades espirituais, exatamente, existem casas, famílias, pessoas que vivem juntas, né? Espíritos que vivem essa comunhão. Então, o prazer está para o espírito e ele é mental, né? Então, sim, a sexualidade está para o espírito em todos o seu processo. Salvou, viu, Lai? Salvou. Salvou o quê? Obrigado. Pelo menos eu posso fazer lá também, né? A primeira vez que eu fiz essa aula, teve um aluno que não tinha intervalo antes aqui, né? A aula era 1 hora, tinha um intervalo de meia hora, depois mais 1 hora. Aí ele chegou no intervalo e falou assim, todo preocupado, né? Minha filha, esse negócio aí que você está falando, que depois não tem sexo, eu não quero, não. Aí eu falei, tá vendo que não sou só eu? Aí eu falei, se acalme, que não vão te tirar, não vão te dizer não faça. Essa mudança ela é interna e essa gradação aí a gente nem sabe quando é. Então se acalme, vá vivendo, vai tocando o barco que está longe, né? Vamos viver. Né? Porque a preocupação de pensar essa elevação, essa coisa que a gente tem na mente de que existe, né? Essa pureza, leveza, e que e sexo não é vida, sexo é vida. Né? Sexo é vida. Então, não é assim, não vão te cortar pela... Pode não perder o medo de morrer, não foi, Ricardo? Ricardo estava com medo de morrer, gente. Posso morrer feliz. Aqui são alguns termos, porque assim, para a gente entender o quanto essa energia... Acho que tem mais um, isso. Para a gente entender o quanto essa energia tá para o espírito e quanto a gente escuta falar de outras formas, né? Porque a própria psicologia fala dessa energia da vida, dessa pulsão, como o Freud traz, né? Que movimenta o espírito ali até formar a sua personalidade. Então, ela é uma energia psíquica, é uma força dinâmica que está na base de todos os processos mentais. Então, essa energia, ela vem do divino, o espírito se utiliza dela para atuar, né? Para aprender, para se relacionar. E está na base desses processos, é o que alimenta nossos processos mentais, né? Nossas buscas, nossa energia mesmo de vida. É uma energia mental, né? Outro nome. É libido também, né? Algumas teorias trazem como a libido, que é essa força geral da vida e que está relacionado com a nossa vida biológica, com a nossa vida social, com a cultura e com os processos criativos. Então, é uma energia impulsionadora. Restringir a energia sexual apenas ao sexo é diminuir a amplitude dela. Mas retirar o sexo da energia sexual divina também é diminuir a importância do sexo para o espírito, para o aprendizado, né? Para as necessidades mesmo evolutivas da vida do espírito, que é a importância das relações. Né? Se relacionar é muito importante. O espírito cresce nas relações. Ele cresce, ele se projeta, se enxerga através de quem? Do outro. Né? Então, pensar a vida e que esse instinto, lá nas suas bases, é quem vai fazendo com que o ser humano queira ter uma relação, queira ter, entenda o que é afeto, compreenda as suas emoções, domine suas emoções, né? Equilibre suas emoções e aprenda os sentimentos, porque os sentimentos a gente aprende. Enquanto criados, nós não temos noção do que é o amor, do que é todos esses sentimentos, né? A gente aprende e se relacionar, né? A energia sexual, a sexualidade é fator
importantíssimo nesse processo desse aprendizado do espírito. Vim eu de novo. Quando a gente fala dos centros de força, né, existem os órgãos, né, perispirituais ali. Então, o genésico é o órgão principal, né, de concentração dessa energia, que fica ali, né, vermelhinho, na base da nossa região pélvica. Então, de alguma forma não. Sempre que a gente pensa a energia do espírito, perispírito e corpo, reverbera no nosso corpo, né? Então, a utilização dessa energia na sua forma sexual, ela vai movimentar também os nossos aparelhos reprodutores, né? Usos equivocados, usos exagerados, vão trazer consequências para esses órgãos, né? Então, aí a gente começa a perceber as questões relacionadas à sexualidade em relação a como eu não sei o nome dela. Não, a última. Bruna trouxe das doenças, questões sexuais, né? Então, assim, olhar para a nossa saúde do nosso corpo hoje é entender também como que a gente utiliza dessa energia. É indício disso, né? Doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade, né? São questões relacionadas ao uso dessa energia ao longo das nossas reencarnações, né? Então, o corpo ele vai trazer as marcas de como nós usamos essa energia, de como nós condensamos essa energia e direcionamos ela na vida, né? Então, existe no nosso corpo o fluir dessa energia. E o fluir dessa energia significa fazer ela movimentar todos os outros corpos, órgãos ali, né, perispirituais, até o coronário. Porque se o coronário é a relação da gente com o divino, já passa, com o divino, o fluir dessa energia permite que todos os outros, né, órgãos estejam revitalizados. E o sexo revitaliza, o orgasmo revitaliza, né? E faz fluir essa energia. E aí vai depender dessa utilização, se a gente... Uma vida em que ela é apenas voltada para o sexo, vai trazer essa concentração de energia para onde? Para o genésico. Uma vida em que você se equilibra nas dimensões da sua vida, né, do criar, do trabalhar, do ter família, do afeto, das emoções, você vai movimentar essa energia e vai nutrir, é como nutrir esse organismo, né? E fazendo fluir essa energia para todas as outras funções do espírito. Queria saber sua opinião. Na verdade, se não tiver o que falar, tudo bem. O que falar não, né? Mas, enfim. Isso que você falou, que vai passando, que fica as marcas no espírito, como é que é visto na questão da constelação? Aquela questão, tem famílias que sempre têm abortos, sei lá, na adolescência, gravidez na adolescência, que você vê que repete ciclos. E a constelação fala um pouco disso, né? Mas como é que fica um pouco isso no espírito, para repetir isso de geração em geração? Eu não conheço muito da constelação. Conheço pouco. Eu estudo a psicologia do espírito, né? Que entende que nós somos, né, um personagem e reencarnamos. E que essa história tem registro em nós, né, das nossas relações. Porque, se eu não me engano, na constelação, ela fala do transgeracional, né? De você ter questões que não são suas, são da sua família, né? Para o meu entendimento, ela pode ter até relações com essas pessoas, porque família são laços, né? Mas tenha mais a ver com a minha... como eu experienciei aquilo e registrei aquilo em mim, né? Porque, assim... O espírito, o que ele registra de tudo que ele vive, são experiências e emoções, né? E fica no corpo. Então, se você for estudar, você vai ouvir muito falar da psicologia do espírito aí na ULI, e vai adentrar isso em cada ciclo um pouquinho, né? E
a gente vai entendendo o quanto olhar para a gente agora, para esse corpo, com um olhar assim, que doenças eu tenho, que questões eu tenho, que marcas eu tenho, que estigmas eu tenho. São tantas questões, né? Porque o corpo, para a psicologia do espírito, é uma extensão dessa mente, né? Nosso corpo, ele é a materialização desse espírito, dessa essência. Ele traz quem é essa essência. Então, na minha concepção, é individual. Apesar das relações trazerem essas marcas, mas tudo vai ter relação de como eu experiencio aquilo. Porque eu posso viver a mesma experiência que você e registrar de uma forma e levar isso como que vai juntar com outras experiências, porque experiências similares, né, vão se juntando de alguma forma no nosso psiquismo e formando nossas formas de reagir, que às vezes a gente não sabe, porque é inconsciente, né? Mas eu entendo como algo individual. Porque para a constelação é transgeracional, né? Tem a ver com a geração, porque não é espiritual, né? Eles trabalham o transgeracional. Mas eu entendo dessa outra forma. Então, gente, pensar, né, nessa... Quando a gente toma um passe, por exemplo, a gente vai lá na sala do passe e fala assim, me dá um passe. O que a passista faz? Junto com, né, com o campo ali. Vai movimentar essa energia. Então, quanto mais eu me utilizo da energia sexual em vários aspectos da minha vida, mais eu vou estar nutrindo, né, esse corpo perispiritual também dessa energia, e não apenas centralizando num local, né, no caso de uma viciação, por exemplo. Então, ela vai estar relacionada à modelagem das formas, né, porque a procriação vem desse aparelho, né, reprodutivo, e os estímulos criadores com vistas ao trabalho, né, tudo que está ligado ao intelecto, à produção, à contribuição para a sociedade, e à associação e realização, que tem a ver com relações, com formar família, né, criar vínculos e afeto. Afetividade. Eu gosto dessa frase de Jorge Andréa, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente tem vários aspectos, muitos aspectos. E ele fala assim, que viver em harmonia a fase em que nos encontramos é como que ser aceito pela própria evolução. A atitude sadia diante da vida sexual, seja qual for a fase do ser, será sempre beleza, sem degradação. E ela faz a gente refletir, né, sobre essa gradação, sobre esse processo evolutivo que a gente já conversou sobre, né, que são essas habilidades. Porque renunciar ao sexo não é elevação, né? A forma de lidar com ele de forma equilibrada, é que fala sobre como esse espírito está, né, nesse processo, nessa caminhada. Então, a gente, o histórico, né, a história de relacionar a sexualidade com religiosidade e proibição, fez a gente separar as duas coisas, né? E muitas vezes pensar que para ser algo, ser religioso, ser esse espírito elevado, a gente precisa dessa renúncia. E uma coisa não está relacionada com a outra, né? Renunciar à sexualidade não torna ninguém mais elevado do que ninguém, né? E aí é importante a gente pensar que a gente faz escolhas, né? A gente, muitas vezes, dedica tempos da nossa vida a algumas outras coisas, né? E não só... E abre mão, ou não tem um relacionamento, prefere. Então, assim, é importante a gente pensar que o que move uma decisão, né? O que move aquela escolha. Porque renunciar, muitas vezes, são defesas, são receios também, né? Então, quando a gente pensa em habilidades que a gente precisa experimentar e vivenciar, a habilidade é lidar com todas elas, todas essas dimensões, é conseguir lidar com todas essas dimensões da vida, né? Então, para a gente entender que não existe atitude, né, mais elevada
que não existe mais moralidade ou não, né? Em relação a se utilizar da sexualidade ou não, né? Não está relacionado a ser mais, vamos dizer assim, elevado, puro, né? Não está relacionado com pureza. A sexualidade está para o espírito como algo natural, né, do seu processo, independente da fase que ele se encontra. Então, no ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que o integre às leis divinas, ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto. Né? Essa é a principal função dessa energia na vida do espírito. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade, no exercício do pensar, passando por trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido, aí eu grifaria, né? Sentido e significado para o existir, né? Então, a gente, em vez de pensar assim, evolução como algo moral, né? Pensar o sentido. Qual sentido? Né? Qual sentido eu estou dando para o que eu realizo, para o que eu vivo, para as minhas experiências, para o outro, né? Nessa minha existência, né? Que sentido eu estou dando para tudo isso? Né? Então, acho que é mais importante a gente pensar assim, né? Como eu estou diante dessa energia na minha vida, do que usar de julgamentos, né? Nessa questão muito mais moral do que respeitoso, na verdade, né? Os sexos nas fases da vida. Então, quando a gente fala do sexo, tá para o espírito em toda a sua existência, né, em todo o seu processo de evolução, na vida a mesma coisa. Está presente na nossa vida desde o nascimento, né? A criança, ela é movida por essa mesma energia. É claro que ela não tem ainda hormônios, né, como adolescente, que vem na adolescência, ela ainda não tem todo esse desenvolvimento do corpo biológico, mas é o toque, né, é o mamar que dá estímulo, que dá prazer. Amamentar dá prazer para a criança, né? Então, assim, desde o bebê, essas sensações, esses, né, que são mais instintivas aí, porque o bebê também vai aprendendo o vínculo, a emoção, né? A gente nasce e vai sendo de novo reaprendendo, né? Muitas coisas, apesar da gente pensar que o espírito já viveu tudo isso. Mas existe ali o toque, existe a sexualidade, existe o sexo, que é essa pulsão, essa libido. No adolescente é a explosão, né? É o boom. É o momento em que abre o campo da vida mental, da mediunidade, né? É na adolescência que intensifica mais, que é mais comum. É o amadurecimento biológico, né? O hormônio, a flor da pele. O pé na vida, na encarnação, na adolescência, né? Tipo, quem sou eu mesmo? É quando a identidade começa a se dizer o que eu vim fazer nesse mundo. Então, assim, a adolescência é essa mistura. E aí a sexualidade também requer, né? Esse processo é uma fase delicada e que requer esse acompanhamento. E aí a gente ouve muito, né? Bota esse menino para fazer esporte, né? E vai dando lugar para essa energia toda até que haja essa educação, esse momento que a gente vai, hoje, cada vez mais entendendo como momento, já virou uma coisa bem difícil, né? De pensar, porque a educação precisa ser cada vez mais cedo. E o adulto vai ser o resultado disso tudo aí, porque lidar com essa energia, né, mais tarde, mais um pouco para frente, nós vamos falar sobre a educação sexual, e a gente vai entender que esse adulto, ele é
a forma como ele vai lidar com essa sexualidade é resultado dessas fases, né? Da infância, da adolescência, de tudo que ele aprende, de como ele lida. E é claro que também vai mudando, né? A intensidade vai mudando. Assim como muda para o espírito nessa gradação de evolução, a idade muda. Vamos deixando de ser o adolescente, né? Com tudo aí à flor da pele ao mesmo tempo. Então, isso vai amadurecendo também nas fases da vida. E ela está para o idoso da mesma forma. Então, ela é a mesma energia. A energia não deixa de existir, né? Ela vai sendo moldada de acordo com cada fase, com cada necessidade de cada fase, de aprendizado de cada fase, né? E aí, para o idoso vem a questão do trabalho também, né? Que é uma fase em que é preciso dar novos sentidos quando se aposenta, quando, né, deixa o trabalho, quando vem essas questões da sexualidade. Então, é uma fase em que é só para a gente entender que o sexo está para o ser humano em todas essas fases, né? Movimentando e movendo aí essas buscas de cada uma dessas fases também, em sua intensidade e em suas formas diferenciadas, dando esse curso. E o masculino e feminino? Não vale pescar. O espírito é masculino ou é feminino? Nem pescando eles me respondem. Espírito não tem sexo, né? O espírito, essência, é uma singularidade, não tem sexo, né? Quando ele se manifesta no corpo físico, ele vai se definir conforme o biológico, né? Nós definimos conforme o biológico. A sociedade define, o biológico define, né, esse modelo. No período entre uma vida e outra, ainda possui perispírito e psiquismo. Então, ele vai se tipificar como masculino e feminino conforme suas tendências. A gente está falando desse espírito que somos nós que desencarna e que ainda está nesse processo, né, e que tem o perispírito e vai vivenciando esses personagens, encarnado, desencarnado. Então, existe essa manifestação de masculino e feminino por conta do corpo, por conta do perispírito, ainda, até que essa essência se, né, adquira todas essas habilidades e não precise mais desse perispírito e não precise mais se tipificar, né, não haja mais essa necessidade. Mas o que acontece nessa formação de masculino e feminino que a gente vai experienciando, né? Vamos supor que a primeira encarnação seja num corpo masculino. O espírito vai aprender com os hormônios do masculino, né? Ele vai integrar ali experiências do próprio formato do corpo, da anatomia do masculino. Ele vai aprender experiências do papel do masculino naquele lugar que ele nasceu, né? Que pode ser diferente de uma cultura para outra. E ele vai aprender com aquelas experiências que são arquetipicamente masculinas, né? E que ele vai aprendendo ali da cultura e do social também, mas arquetípica, como, por exemplo, o paterno, né? Então, ele vai experienciar algo do masculino. Aí ele vem, desencarna e nasce feminino. Ele vai experienciar o quê? Outros hormônios. Ele vai parir. Ele vai exercer papéis do feminino naquela sociedade, porque os papéis são definidos, né? A depender de cada sociedade, de cada cultura. Então, ele vai experienciar o materno, ele vai experienciar e ele vai encarnando. Encarnando, desencarnando, repetindo ou não, né? E nessas inúmeras experiências, ele vai formando ali em seu psiquismo experiências de masculino, experiências de feminino, né? Um verdadeiro mosaico que vai formando suas tendências, né? Porque entre feminino, e aí a gente costuma utilizar como carga, né? De negativo, positivo, de polo oposto, mas entre esse feminino e esse masculino existe uma gradação de experiências aí que vai formando essas tendências, né?
Então, o natural para o espírito é que, mesmo com todas essas experiências, ao integrar todas essas experiências, ele não tenha essa necessidade que temos, mesmo quando desencarnados ainda, né, muito próximos aqui, de se identificar como masculino ou feminino. Porque o espírito não tem sexo, em essência, ele não tem sexo, né? Então, ele vai integrar, o que importa ao espírito são as habilidades que ele está integrando, vivendo diferentes papéis, vivendo diferentes experiências. Ser mulher lá no Marrocos é bem diferente de ser mulher aqui, né? São experiências diferentes de feminino em locais, culturas, e fora as experiências no mesmo local que a gente vai experienciar, né? Então, o que importa ao espírito é a experiência. E ele vai formando essas tendências de masculino e de feminino. Então, o nosso psiquismo, ele não é ou masculino ou feminino. Nosso psiquismo é marcado por todas essas experiências, porque já fomos todos esses, né? Já vivemos todas essas experiências e todas elas estão registradas como um mosaico mesmo, né, de tendências que vão se expressar através das nossas tendências quando a gente reencarna. Só confirmando assim o que eu falei, né? Só confirmando não, só um exemplo é a pergunta do Livro dos Espíritos, que ele fala: quando o errante prefere ser masculino ou feminino, isso pouco importa. O que guia a escolha são as provas que haja de passar, né? Então, não todas as experiências são necessárias ao espírito, seja do masculino, seja do feminino. Então, quando a gente fala que o nosso psiquismo ele não é nem masculino, nem feminino, Emmanuel traz, né, essa questão da bissexualidade psíquica. Ele fala que a gente vai sendo regido, né, por essas afinidades essenciais através dos milênios. E o espírito ele vai passando por essa fileira das encarnações, ora em posições de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica, mais ou menos pronunciada em cada uma das criaturas. Então, quando a gente fala dessa bissexualidade psíquica, a gente está falando desse psiquismo que não é 100% masculino nem 100% feminino, né? E não, a gente nem está falando nesse aspecto de homossexualidade ou de orientação sexual, a gente está falando de psiquismo mesmo, né? Tanto que existe uma diferença de masculinos e de femininos, né? Porque a gente acaba integrando essa questão de feminino relacionada a papéis, né? A cultura e a papéis sociais. E, às vezes, até de comportamento, do que gosta de fazer, do que não gosta de fazer. Mas nenhum psiquismo é totalmente masculino ou totalmente feminino. E aí a gente percebe muito nitidamente mulheres que têm atitudes mais masculinas, né? Não querendo dizer que ela não seja feminina ou se sinta feminina, né? Mas tem atitudes mais próximas do que a gente entende de papel do masculino, né? Então, dentro do nosso psiquismo existem essas duas polaridades. E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai entendendo que existe mais do que essa bissexualidade, né? O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. E aí, quando a gente fala da expressão da sexualidade, a gente está falando dessa variedade que existe dentro de um psiquismo, né? Então, essa diversidade da expressão da sexualidade hoje, que a gente, né, cada vez mais vai entendendo a forma do espírito se relacionar, e essa diversidade que hoje se relacionar, está relacionada a essas muitas experiências vividas e esse mosaico que né, de emoções, de experiências vividas que vão ter que se traduzir ali através de um corpo. Né? Adenauer brinca falando que Deus é muito econômico, fez só 2 modelos de corpos, né? Podia ter feito mais. Então,
E aí a gente vê a diversidade que é hoje a relação com o corpo, a diversidade que é hoje a relação da sexualidade, né? E das relações hoje na sociedade. Então, a gente precisa entender que esse psiquismo ele não é algo tão definido assim, como a gente imagina. Eu sou homem, homem é homem, eu sou mulher, mulher é mulher. Existe essa variedade aí de tendências, né? E de expressões dessa sexualidade. Tem até um mito, eu não sei se vocês conhecem, é o mito dos andrógenos. Já ouviu falar? Do mito dos andrógenos? Vou tentar contar aqui resumidamente, porque ele tem uma alusão, né, à nossa condição humana dessa busca dessa sexualidade. Conta lá, né, no livro O Banquete de Platão, que não existiam seres só masculinos e femininos, existiam os andrógenos, que eram seres inteiros, né? Eles eram o masculino e o feminino juntos, seres completos. Não só masculino e feminino juntos, não. Tinha feminino com feminino, masculino com masculino e feminino com masculino, mas completos. A ideia é que eram seres inteiros, né? Então, eles tinham um formato circular, né? Rostos, 2 rostos, como se fossem 2 pessoas grudadas, uma de costas para a outra. E eles eram extremamente ágeis, porque com esse formato eles rolavam, eles eram extremamente ágeis. E eles resolveram afrontar o Olimpo, né? Reivindicar no Olimpo. E Zeus, que não deixa passar nada em branco, né? Quis punir os andrógenos por essa afronta ao Olimpo. Mas ele primeiro pediu para aniquilar todos. Depois ele pensou, se eu aniquilar, quem vai nos servir, né? Porque os deuses precisam dos adoradores, né? Dos servos para servir. Aí ele pediu que Apolo dividisse esses seres ao meio, né? Cortassem eles e costurasse uma marca aqui no meio da barriga, para que eles sempre vissem essa marca como a marca daquela afronta aos deuses, né? O que aconteceu? Eles começaram a definhar, porque eles não conseguiam encontrar uns aos outros, né? Eles não conseguiam mais se abraçar, ser únicos, ser inteiros. Então, eles começaram a definhar, a morrer. E isso também não agradava a Zeus. Ele não queria aniquilar, né, justamente para não perder os súditos ali, os adoradores dos deuses. Então, ele pediu que, novamente, virassem os rostos, para que eles pudessem, ao menos, se abraçar. Porque eles iam se ver, né? Porque eles não conseguiam se ver porque eles andavam e os rostos eram para trás. Viraram os rostos para que eles conseguissem se ver e que, ao se abraçar, se lembrassem do momento em que eles eram inteiros, para que eles pudessem ter esse sentimento, pelo menos, uma vez, enquanto se abraçassem, né? Então, o mito, ele fala justamente dessa nossa polarização e dessa busca dessa completude, né? Dessa busca de nós pensarmos que somos esses seres opostos que se encontram para se realizar e que, na verdade, essa projeção que a gente coloca no outro, nessas buscas dessas relações, de construir relações, essa necessidade e da importância das relações, é porque na relação a gente se enxerga, né? E aí a gente vai conseguindo alcançar esse psiquismo e esses aprendizados para se tornar de novo esse ser inteiro, né? Que não precise da relação, mas que as relações deixem de ser projeções, né? Meros complementos, mas que a gente seja esses seres novamente inteiros. Se gostaram, vão ler, né, lá no livro, que tem mais coisas. É bem interessante. Mas isso fala dessa questão da relação, dessa busca do espírito, né? Por essa completude que, na verdade, é integrar quem somos, integrar essa essência, integrar com o divino. Então, gente, quando a gente fala do instinto sexual, a gente está falando dessa poderosa força de atração
que une os corpos, né, promovendo reencontros através do instinto que a gente consegue, sente atração, né, pelo outro, promove os reencontros e dirige os homens para a conquista do objetivo das leis supremas. Então, o instinto, o principal papel desse instinto é levar o espírito para o encontro do amor, da felicidade e da harmonia, né? Então, quando a gente pensar nas relações que a gente constrói, a gente pensar, né, no outro slide, no sentido dessas relações, no como eu estou construindo essas relações. Porque não tem a ver só com relação parceiros, não. Tem a ver com relações como um todo, né? Como eu lido com o outro, como eu lido com essas projeções todas que eu atribuo ao outro, né? Então, o instinto é essa busca de constituir relações, constituir família, constituir, entender os sentimentos, né? As emoções, para aprender os sentimentos. E quando a gente fala das expressões da sexualidade, né, é importante a gente entender e diferenciar esses pontos aí, né, do sexo biológico, que a gente já falou um pouco, que é a expressão dessa sexualidade de acordo com o modelo biológico mesmo, né, de feminino, masculino. A gente acaba definindo lá, quando a gente nasce, né, entre masculino e feminino. É bem importante a gente diferenciar o que são papéis sociais, né, o que são papéis do feminino, papéis do masculino, e que hoje a gente isso já é uma discussão, né, do entendimento do que são essas questões, e que muda de cultura, de sociedade, de época, né? Então, são papéis. A identidade sexual, né, que tem a ver com como o nosso psiquismo se identifica, porque lembra que eu falei que a gente vai fazendo esse mosaico de tendências? Alguma se sobressai nessa tendência. Então, a nossa identidade, ela vai se manifestar de acordo com essa tendência. Como eu me identifico dentro dessa realidade, desses papéis? Eu me identifico como feminino ou eu me identifico como masculino? Então, é a identidade, que não tem a ver com o sexo biológico. É como eu penso, né? Como eu me sinto, como eu me entendo dentro todos esses outros modelos aí. Então, isso é a identidade. A orientação é como eu direciono, né, a minha energia, para onde como eu me oriento, como eu me atraio, como eu me projeto no outro, né, na escolha de um parceiro. Então, não é uma escolha, é uma... vamos dizer assim, é uma tendência também do espírito, né? É uma forma é como eu me oriento, para onde eu direciono o meu desejo. Eu não escolho gostar eu me sinto atraído por, né? Então, é como eu direciono e oriento sexualmente. E comportamento, eu vou passar aqui porque a gente vai falar um pouquinho desses outros três, da identidade. Então, a identidade está onde? Na mente. A mente está onde? No perispírito. Então, é como ela sobressai, né, nesse psiquismo. A diferenciação se encontra no perispírito, como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na direção da matéria, né? Em tudo que eu vou me colocar na realidade material, como eu me identifico ali naquele contexto, né? Masculino ou feminino. A mente possui as matrizes que se caracterizam como arquétipos de ânima e ânimos, que são responsáveis pelas contrapartes sexuais do corpo físico a serviço do espírito, né? Mesmo tendo esse psiquismo masculino e feminino, existe uma tendência maior que dá essa identidade, né? E na psicologia junguiana, Jung chama de ânima e ânimo as contrapartes. Por exemplo, no feminino, a contraparte masculina ele chama de ânimos. E esse ânimos
a gente identifica esse ânimos na como a gente se projeta no masculino. Que tipo de masculino eu atraio? É o meu ânimos, né? Que tipo de mulher eu atraio? Como eu me relaciono com o feminino? É a ânima do homem, né? Do masculino. Então, são essas contrapartes aí de feminino e masculino. A orientação sexual, como eu já falei, é a atividade sexual do corpo, obedece desejos de formatações que se irradiam a partir das matrizes perispirituais e trata-se de mera busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com a outra pessoa, né? É como eu me oriento, é o que me atrai, né? Aquilo que me atrai nessa projeção em relação ao outro, né? O desejo. Define-se como sendo as suas preferências, predisposições ou experiências sexuais na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual num determinado período da sua existência. Porque se para o espírito, né, existem todas essas matrizes, todas essas experiências, isso não é algo definido, né? Isso pode mudar conforme cada experiência que ele vai viver, que ele vai experienciar em cada encarnação. E, por último, o comportamento, né? Se o biológico é definido pelo modelo do corpo, a identidade e a orientação tem mais a ver com o psiquismo e com essa nossa busca, né, de entendimento e de realização, o comportamento, sim, é uma escolha, né? O comportamento a gente trabalha, a gente molda, a gente educa, né? Então, quando a gente fala da energia sexual, o comportamento é como a gente se utiliza dessa sexualidade, né? Então, na sexualidade não há imoralidade alguma no uso dos órgãos sexuais. Vale o cuidado do como se usa, com quem e para quê. E quando a gente pensar com quem, como, para quê, não no sentido de moralidade, né? Mas voltando à fala anterior, né? No sentido de dar significado para esse existir, para essa experiência. O que essa experiência está trazendo de crescimento, né? Somando com a sua existência, com a sua encarnação, para o seu crescimento, para a sua evolução. Nesse sentido. O como, o quando e o para quê, nesse sentido. Né? Não no viés da moralidade de tem que ser, né, de uma forma ou de outra, não pode assim, não pode assado. Não nesse sentido de dar um julgamento, um viés, né, de moralidade. Então, a sexualidade humana, ela é afetividade, né? Eu já falei isso lá no comecinho, então só para a gente sempre lembrar, sexualidade é afetividade, né? É o caminho para essa afetividade, para a construção do amor, ligada às leis divinas do amor e da reprodução, que é essa manifestação da atração sexual. Elas são poderosas, estabelecem registro em nosso psiquismo, em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Quando a gente falou lá, né, daquela perguntinha dos problemas do sexo, a gente está falando de tudo que vai gerar de experiência, de como eu lido, porque na experiência sexual não tem como não estar... Você está com outra pessoa também, né? Não tem como... essa emoção ela vai perdurar no espírito, né? Porque o espírito, ele integra o quê? As experiências, os sentimentos. Então, isso vai gerar marcas para esse espírito. Então, tenha certeza que hoje, a forma como você lida com o sexo, com a sexualidade, com a relação, com a outra pessoa, como você considera a outra pessoa, tem a ver com esses registros, né? E muitas vezes até questões orgânicas mesmo, tem a ver com esses registros de como isso foi assimilado pelo espírito, porque elas vão estabelecer esses registros no nosso perispírito, né? Então, o uso da sexualidade é a oportunidade de crescimento, porque a gente aprende nas relações, né?
sem se relacionar, o espírito não se percebe, não se reconhece em muitas coisas, né? É muito fácil você se isolou, tá tudo ótimo, né? Mas nas relações que a gente lida, né? A experiência vem das relações. Então, é a oportunidade de crescimento, é a oportunidade de entendimento de si mesmo, porque a gente busca no outro. Esse outro que a gente se apaixona, né? Nada mais é do que uma idealização de quem? Nossa, né? A gente projeta no outro. A gente se apaixona pela ideia que a gente tem do outro primeiro, né? E o amor é o quê? É se a gente realmente vai reconhecendo aquele outro, né? As projeções vão caindo, né? E as relações elas vão amadurecendo na medida que essas projeções vão caindo, né? Então, é uma oportunidade de entendimento de si mesmo, de crescimento para si mesmo. É oportunidade de afetividade. Então, é através dessa sexualidade que a gente vai construindo os nossos laços, né? As nossas relações de afeto, de vínculo, e vai se aproximando e aprendendo o que são esses sentimentos, sendo o maior deles o amor. Então, a gente pensa que o quanto isso tem a ver com a forma da gente lidar, né? A dificuldade de estabelecer um vínculo, de trocar muito de parceiros, né? Porque está sempre precisando lidar com a projeção, com essa ideia e não com a pessoa em si. Tudo isso vem de um amadurecimento, né? Tudo isso é a gente se olhando e entendendo como a gente está nesse campo das realizações, nesse campo das relações. Porque isso é um reflexo de quem a gente é, de quem a gente está, né? Então, por mais que a gente pense assim, eu escolhi... vamos pensar lá na restrição, né? Eu escolhi que eu não vou me relacionar. O que tem por trás dessas escolhas, né? Qual é essa dificuldade, qual é esse medo, esse receio, desse desafio? De que eu estou me escondendo? Né? Então, pensar a sexualidade, pensar a forma como a gente lida com ela, com as relações, com a construção dessas relações, tudo isso tem a ver de como você está diante, né? De você mesmo, né? Do que você se propõe. Porque inconscientemente a gente vai tomando caminhos. E quando a gente olha conscientemente para as nossas escolhas, para a forma como a gente relaciona e constrói afeto, né, e mantém vínculos, a gente vai percebendo, olha eu aqui, né? Olha aqui, olha me percebendo e não pensando no outro. Então, é oportunidade de crescimento, entendimento e de afetividade. E aí vem a parte da educação, né? Eu nem sei se essa pergunta ainda é tão traumática, né? Tão assustadora. Mas aí eu falei, deixa ela aí. Porque a gente sempre pensa no despertar, né? Como essas perguntinhas básicas, assim. Mas eu acho que hoje tem muitas outras, né? E aí, para a gente falar de educação, eu queria ouvir vocês, né? Porque eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque a gente fala da importância de educar, né? E aí eu sempre me pergunto assim, se eu estou educada para educar. Então eu queria ouvir vocês, como é que vocês se sentem, pais, mães aí, ou educadores, não sei, nesse papel de educar? Queria ouvir. E como se sentiram nessa educação? Como foi essa educação para vocês? Quero ouvir. Agora eu só quero ouvir. Já falei demais por hoje. Boa noite. O meu ver com meu filho foi o mais aberto e transparente possível. Sendo espelho. Não errar para que futuramente ele não erre também. E tudo quanto é tipo de pergunta está preparado para perguntar, para responder. Porque em cima da sua resposta virá outra pergunta. Então, estudando como ser um grande pai, um bom pai e o melhor pai possível, e dar o direito a ele a fazer pergunta que ele achar necessário, para que ele sinta firmeza no que está na frente dele. E quando ele precisar, você ter a resposta, se não for a certa, mas da melhor possível, para que ele entenda da melhor forma e que futuramente, um dia, ele vai ser pai.
É a melhor parte. Se não for a certa, que seja a melhor possível, né? Boa noite. Eu acho que o maior desafio da minha vida foi ser mãe. Porque o processo de educação é o processo mais difícil que a gente pode passar na vida. A gente passa o resto da nossa vida, a nossa encarnação inteira, se educando. E não está pronto ainda. A gente desencarna. Você vê que o próprio Espiritismo diz isso, né? Que a gente desencarna para evoluir, para evoluir. Então, quando se trata de sexualidade, para mim foi até tranquilo fazer esse tipo de abordagem. Primeiro, eu trabalhava com doença sexualmente transmissível, né? Então, na minha casa era comum, preservativo, camisinha, e minhas filhas estão muito curiosas. O que é isso? Para que serve? E muitas vezes eu me reunia com as minhas colegas lá em casa para a gente preparar as aulas que ia dar nas diversas comunidades, né? A gente dava aula em grupos de escola, dava aula em grupos de homossexuais, masculinos, femininos, moradores de rua, né? Moradores em situação de rua, prostitutas. A gente dava aula nos diversos lugares. E as linguagens tinham que ser diferentes. E muitas vezes a gente fazia esses treinamentos lá em casa. E minhas filhas sempre tiraram isso de letra, até vibrador, elas conheceram antes até de mim. Porque a gente precisava, né? Quando a gente dava aula para ensinar a botar camisinha, eu não podia chamar ninguém da plateia. Então, eu tinha que ter um instrumento parecido com o original, né? Para que algum candidato viesse botar, e eu fazia questão de chamar o mais gaiato da turma, e ele sempre errava, né? Então, assim, minhas filhas aprenderam isso, e tudo que me perguntou, eu sempre respondi conforme a evolução dela. Então, por exemplo, minha filha com 4 anos, ela viu uma tia grávida. Aí ela perguntou, mamãe, o que é que tem aqui dentro dessa barriga? Aí eu falei, um neném. Aí ela parou assim e falou, e ele entrou aí como? Eu falei, em casa a gente conversa. E me esqueci. Quando eu cheguei em casa, ela falou, mãe, vem cá. E o neném entrou como? Aí eu falei, meu Deus, 4 anos, o que é que eu vou responder? Aí eu falei, eu vou responder a verdade. Aí eu falei, peguei um livrinho, um livro desses que eu estudo. Aí uma dessas cartilhas que tem que a gente ensina, né, nas escolas. Aí eu peguei e mostrei, olha, papai tem isso, papai e mamãe tem aquilo. Aí ele falou assim, e como é que entra um no outro? Aí eu falei, minha Nossa Senhora. Aí eu falei, quando namora. E como é que namora? Eu falei, você está muito nova para perguntar isso agora. Mais tarde, você me pergunta. Passou. Quando chegou um dia, ela falou assim, ela tinha uns 5 anos, falou, mamãe, eu já tenho idade para saber como é que um entra no outro. Aí eu falei, não, vamos para frente. E ela depois esqueceu, nunca mais me perguntou. Mas, assim, a gente educa a filha todo dia, né? Hoje eu tenho uma filha de 25, uma filha de 27, e eu educo. Ainda falo de sexualidade, ainda falo de preservativo, de prevenção de HPV, de prevenção... Eu morro de medo de ter um filho meu com uma DST, né? É bem complicado. Então, assim, esse processo de educar não é fácil. E educar com sexualidade, assim, o casal tem que estar em sintonia. Porque se o pai for muito aberto, vamos dizer assim, né? Usar uma linguagem mais aberta, mais simples ou mais agressiva, isso, às vezes, pode fazer com que a criança comece a ter um tabu. E eu lido de boa com a sexualidade das minhas filhas, mesmo que, às vezes, eu tenha que parar e chorar. A primeira vez que minha filha deu um beijo, ela veio da escola, falou, mamãe, quero ter uma bomba para lhe contar. Eu falei, misericórdia. Eu pensei até que ela tinha batido de alguém na escola, que era normal, né? Aí ela chegou assim, mãe, eu quero contar só você. Ela tinha 12 anos. Eu dei um beijo, aí eu esqueci até o nome do peste, em fulano. Eu parei e falei, que legal. Meu coração por dentro rasgado, né? Tipo assim, tiraram meu bebê do colo. E aí eu larguei ela em casa, inventei uma coisa, fui para a rua, chorei até o trabalho. Então, você vê que a educação, às vezes, é difícil até para a gente. Eu espero ter acertado, ou pelo menos feito o melhor possível. A gente não entra nesse mérito do acertar e errar, não, porque é assim. E como você falou, né? A educação vai só mudando
E o interessante da sua fala para mim também é assim, por já estudar e ensinar, acaba também sendo mais fácil de alguma forma, né? Porque pelo menos já tem uma abordagem. Por isso que eu pergunto, né? Sobre, estou educado para educar, eu estudei, eu entendi o que é, eu sei falar sobre essa energia, sobre como isso, né? Tá para que a pessoa entenda, né? A importância na vida dessa relação, de que é natural, mas que tem uma importância e um devido do lugar. Boa noite, Raquel. Eu sou tia-mãe. Eu ganhei uma filha, minha sobrinha, hoje ela tem 13 anos. E, na verdade, ela que me ensina todo dia. Mas, em relação ao meu educar, foi com exemplo. Hoje eu olho Sofia, ela é meu espelho. E é meu grande orgulho também, só que ela sou eu melhorada, né? E eu percebi que o que vem de novidade, ela aprende com as colegas. Mas o que ela não faz é o que o meu exemplo fez ela aprender. E não precisei, de forma direta, explicar algumas coisas a ela. Mas a gente tem uma sintonia tão grande, hoje eu sei que muitas vezes até espiritual, que é tão forte que a gente tem. Eu sabia que ela ia ser minha antes mesmo dela nascer, através de um sonho. Que eu converso com ela através do olhar e passo coisas para ela através do olhar. E essa essência que a gente tem uma com a outra, ela é refletida através dos exemplos. E ela hoje me ensina muito mais da modernidade, né, dos jovens atuais, né, que, para mim, algumas coisas eu não aceito, mas, com jeitinho, hoje, eu acho que as crianças ensinam muito mais. Mas eu acho que mais importante do que ensinar a novidade é a essência que a gente pode passar para os nossos filhos. Se a gente conseguir passar. E minha essência é baseada na fé e em Deus. E hoje, o resumo da aula de hoje, do assunto abordado hoje, a sexualidade. Se notarmos tudo que foi estudado da primeira aula, do primeiro assunto até o 19º, né? É o assunto mais sublime, mais importante, mais energizante, até então, porque envolve tudo que a gente estudou até aqui. E me emociona muito, porque está tudo tão banal. Muitas vezes até entre o próprio casal, assim. Quando um fala assim, eu te amo, aí pega um celular, né, que é um aparelho que pode servir tanto para destruir quanto para aproximar de vários outros assuntos. Não vou aprofundar mais, mas como você falou, né, é tão sublime para mim o sexo, porque envolve alma, corpo, espírito, é uma troca de energia, porque meu corpo é um templo para receber outro corpo, outra energia que vai estar tendo uma troca. Então, é algo muito sobrenatural. Resumiu a aula toda. Resumiu a aula toda. E o exemplo arrasta, né? E é interessante também uma coisa da sua fala, de pensar assim, a informação ela vai chegar de vários lugares, né? Porque tá aí. Mas o que fica muitas vezes, e é importante, é o que ela recebe de quem ela tem afeto, né? De quem ela tem um vínculo. Vai reverberar, né? Vai reverberar de alguma forma. Oi, boa noite. Eu estava conversando agora mesmo com ela, antes de você colocar esse slide. Eu sou mãe de 2 filhos, um com 10 anos, e a gente brincou aqui, está na minha agenda há algum tempo já, me preparar para esse momento, né? Então, assim, eu acho que o que diferencia hoje, e isso é positivo,
da maioria dos pais, pelo menos a nossa geração de mães e amigas, é essa preocupação, né? Eu venho de uma família que eu não tive isso, né? E eu não guardo mágoa por causa disso, porque eu entendo o momento. Mas eu não quero ser assim, né? Na verdade, eu quero me preparar para ser totalmente o contrário. Eu quero que eu tenho um menino e uma menina, a menina é menorzinha ainda, mas eu quero que eles me tenham como uma confiança, né? Uma relação de confiança e de segurança para lidar com isso. Eu sei que eu não vou ser, eu vou ser amiga, quero, né? Construo isso a cada dia, mas assim, eles vão ter outros amigos, mas eu preciso que eles tenham essa confiança. E eu preciso aprender isso, né? Porque eu não sei ser mãe, eu estou aprendendo a ser mãe, cada dia eu estudo, e eu faço melhor, tentando acertar, né? Erro, né? Então, assim, a contribuição é que eu acho que essa geração ela tem mais essa preocupação, sim, e eu acho que isso é positivo. Mas é isso, a busca, eu acho que a busca nunca vai parar, né? Porque eles vão evoluindo, eles vão crescendo e a minha pendência na agenda só vai mudando, né? Então você vai mudando como fazer, como lidar com isso e, enfim, né? Como me resume hoje. Só complementando rapidinho. Nós somos amigas de infância e, assim, pequenininha, foi mais ou menos a mesma criação. E aí eu estava justamente conversando com ela. Eu não tive isso também em casa. E eu perguntei, Lu, você já sabe como abordar esse tema com os nossos filhos? Porque eu também tenho um filho de 10 anos, da mesma idade deles dois, dias diferentes só. E assim, eu acho que a aula de hoje veio meio que para abrir mesmo enxergar esse leque de possibilidade, né? E de como conversar com eles no tempo oportuno, um pouquinho mais para frente, mas já ir tratando esse assunto. Porque a gente não teve, e a gente veio construindo isso com os amigos e com a escola, quando dava. Mas eu acho que, de fato, essa geração de hoje é uma geração que está mais... É mais fácil, né, tratar esse assunto. Então, acho que os nossos filhos vão ter uma liberdade e um conhecimento maior sobre o assunto que a gente não teve. Sim. E mais importante do que acertar é estar presente, né? Se fazer presente nesse momento. Alguém mais quer falar? Para a gente fechar, senão eu passo do horário. Vai falar? Oi, boa noite. Tem alguns temas polêmicos, né, em relação a essa questão sexual, como, por exemplo, a questão de sexo fora do casamento, monogamia ou não, como é que o espiritismo vê isso? Também questão relacionada à homossexualidade, aborto. Então, eu queria ter noção desses temas mais polêmicos para o espiritismo. Olha, são temas polêmicos mesmo. E até comentei no começo da aula, né? A gente não vai entrar nesses portais porque a gente não vai ter tempo para debate, mas apenas algumas posições, né? Primeiro que, assim, espiritismo, dentro da doutrina escrita lá, não existe, assim, o tema... Aborto tem, né? Aquela questão da vida. O espiritismo é uma doutrina pró-vida né? Tem várias questões contra o aborto. Mas, assim, em relação à homossexualidade, em relação a sexo fora do casamento, é uma relação do espírito, do aprendizado do espírito, que tem a ver com a consciência do espírito, né? O espiritismo não vai dizer para você o que é certo, o que é errado, como ele não diz e nem estabelece regras, né? Porque, assim, tudo isso vem do amadurecimento do espírito. Tudo isso vem do processo evolutivo do espírito, né? Então, não existe um modelador, um guia em que isso é certo e isso é errado, porque tudo tem a ver com a nossa consciência em relação a quem a gente é, ao que a gente dá sentido. Então, quando a gente pensa... Porque o principal papel do espiritismo... Pelo menos o que a gente aqui nessa casa preza como principal papel do espiritismo é fazer com que as pessoas se percebam espíritos. A partir do momento de que você se percebe espírito, você vai entendendo que existe uma responsabilidade sua com a vida.
né? E com a sua e com a do outro, e com a sociedade. Na medida que você evolui, você vai entendendo que suas realizações vão além de si mesmo. Então, hoje, para mim, a doutrina espírita, ela traz para a gente colocar esse olhar de espírito para a vida, para a experiência, não ser um olhar julgador, mas um olhar de quem deseja individualmente se melhorar, né? E busque compreender, vou repetir a frase que está ali no livro, o que dá sentido para a sua existência e o seu crescimento, né? Não é um papel julgador. É claro que existem questões que são estabelecidas quando você estabelece um contrato, né? Você se casa, você estabelece um contrato. Então, vai além do espiritismo, né? Não é só o espiritismo. Então, casamento numa sociedade é uma coisa, em outra sociedade, o homem pode casar com várias pessoas, né? Eu acho que a gente vai se estabelecendo dentro daquilo que a gente quer para a gente, como ela falou, respeitando você mesmo e seu próprio corpo. E a partir do momento do que você entende esse respeito por si mesmo, esse outro aí vira consequência, né? Essas questões viram consequências, né? Essa forma de pensar, de agir, de se relacionar, aquilo que você causa no outro e em você mesmo, vai virando consequência. E certo, errado, são experiências para a gente amanhã entender, né, que a gente deseja ser melhor do que a gente mesmo, né? Não do que alguém ou do que pregam, do que prezam. Então, se a gente for pensar, o convite do espiritismo não é sobre uma regrinha de conduta, é sobre ser, né? É sobre ser espírito, é sobre viver a vida com esse olhar de espírito, pensando que o que é favorável para você enquanto espírito, né? E aí, à medida que você amplia a consciência de si mesmo e se compreende com esse olhar, você vai enxergar o outro de uma outra maneira. Você vai respeitar o outro porque você se respeita, né? Porque você se reconhece como espírito e com essa responsabilidade em relação à vida. Então, gente, para fechar, que chegamos aí no finalzinho, no livrinho de vocês aí, que é o Conhecendo o Espiritismo, a Adenauer coloca assim, que a educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas ao tema. Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce e nem se equivocar pelo atraso. E aí parece até que é fácil saber essa hora, né? A hora é a hora que você sentir também, né? Porque assim, a realidade de cada criança é a realidade de cada criança, né? Eu trabalho dentro de uma escola pública, que as crianças falam coisas que você toma susto, né? Pela convivência, elas convivem em casas que são um cômodo para todo mundo. Vê o que outras crianças demoram mais para experienciar, né? Para viver. Então, assim, vai ser feeling mesmo de mãe, né? Que vai se formando mãe, educação, mas é sempre importante pensar que por mais que exista a educação externa, por mais que existam a precoce, né, que é a proliferação dessas imagens e dessas informações, o que seja sempre aquela pessoa que se tem afeto, né, o tutor, o educador, a mãe, que esteja próximo para entender tudo isso e para esclarecer, né, que venha de alguém de forma afetiva também, para entender que sexo é importante, é afeto, né, é construção. Então, para o espírito, o aperfeiçoamento exige que essa energia seja suficientemente trabalhada pela educação, ante a imensa gama de possibilidades de uso. Então, qual é a vantagem dessa educação, né, para o espírito, para as pessoas, para a gente, ser humano? Estabelecer esses laços de amizade, né, e confiança, além de favorecer a formação de valores pessoais. Porque quando você estabelece esses laços, existe essa proximidade, esse campo para essa conversa, qualquer que seja ela, entendendo, né, o não julgamento, mas o acolher ali, esclarecer, prevenir gravidez precoce, doenças. A nossa colega ali, que é professora, né, dessa área, falou muito bem.
planejamento familiar, né? Porque muitas questões dessas conflitos familiares também vêm dessas famílias formadas por um não planejamento, porque engravidou, porque, né? São várias questões que envolvem. O desenvolvimento do respeito à diversidade, porque hoje a gente vive uma diversidade, né, na sociedade em relação às expressões da sexualidade, ter respeito a isso, né? E a criança, como vocês falaram, elas conseguem naturalizar e a gente vai lá e molda para, né, virar tabu, virar não pode, virar é feio, é errado. Então, é mais fácil a criança, né, aprender esse respeito a essa diversidade, autoestima e responsabilidade, e promove o amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos e medos, que é o que tanto a gente viu que leva a essa ignorância, a esses equívocos, né? É muito mais a falta de conhecimento e a ignorância que levam às questões de ver o sexo como um problema do que o estar próximo, o entender, né? O conversar sobre. E entendendo que a gente vai estar educando em todos esses papéis, né? Do criar, do produzir, do transformar, porque é a energia que dá movimento, que dá esse impulso, né, para a vida, para as escolhas. Então, quando a gente tem essa educação e esse entendimento dessa energia, a gente está educando para essas escolhas também da vida, e principalmente do agregar, né? Entendendo que sexualidade é isso, é a construção de vínculos, é o caminho para esse entendimento de si mesmo e de encontro com o amor, com esse maior sentimento que é o amor. E para encerrar, uma fase do livro Psicologia do Espírito. O amor é o impulso gerador da vida, que nos impele ao bem, ao belo, ao digno e àquilo que nos parece melhor. É a vontade que nos leva de retorno ao Criador dentro de nós mesmos. Quando estamos amando, colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos ao sentido fomentador da vida. Então, se a energia sexual é uma energia poderosa, extremamente poderosa, se a gente aprende e se utiliza dessa energia vinculada, né, ao amor, não tem. Estamos no caminho, no encontro com esse divino, né? Porque essa energia é divina. Então, ficamos por aqui, minha gente. Espero que vocês queiram estudar mais, ler mais. Esses livros aí têm esses temas. Jorge Andréa fala muito. André Moreira também. Você que perguntou ela saiu. Ela que perguntou de homossexualidade, ele fala bastante. E tem os livros de Adenauer também, que sempre tem, falando dessa energia, né? A Psicologia e Espiritualidade, que vocês vão ver no próximo ciclo, que fala das dimensões da vida, vocês vão entrar mais ainda. Obrigado, Alai, por mais uma aula.